Olá! O que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Às vezes, a nossa dificuldade não está em obedecer a Deus, em seguir os seus caminhos. E isso dá até uma série de palavras, eu pensei. Porque eu sei que as pessoas têm muita dúvida de qual é a voz de Deus, então. Porque às vezes você está ouvindo a voz de Deus e você está ignorando porque você não sabe que é a voz de Deus. Você ainda não aprendeu a entender dentro de você, a decifrar essa voz. E é sobre isso que eu queria falar hoje, porque isso tem sido um grande aprendizado para minha vida também. Eu tinha a sensação que antes eu ouvia a voz de Deus claramente, assim, de tempos em tempos, a cada 3 meses Deus vinha e fazia algo grande, e assim, ou atendia uma oração minha, e era muito claro que tinha sido Ele, porque eu não tinha a solução, e algo surgia. Mas eu tenho percebido que Deus, se nós buscarmos a Ele, e a palavra de Deus fala que se a gente buscar, Ele vai se achegar a nós, quanto mais a gente se achegar a Ele. Então tem mais de Deus quem busca mais. Então não tem segredo, não é que assim Deus está disponível para todos. Deus está disponível para todos, mas todos estão disponíveis para Deus. Quando você começar a buscar mais, com mais assim fervor mesmo, com vontade, com desejo, como eu tenho tido nos últimos meses, nitidamente a palavra de Deus começa a vir na sua mente todos os dias. Vai lá, todos. Deus quer falar com a gente todos os dias. Todos os dias Ele tem uma direção nova. Todos os dias Ele tem algo para acalmar nosso coração. Todos os dias Ele tem algo para mim, para você. A voz dele é clara e é nítida. Quando a gente começa a entender que voz é essa, a gente não confunde mais a voz dele no meio da multidão. Só que isso exige relacionamento, né? Reconhecer a direção de Deus no meio do barulho da nossa vida é um treino, é um desejo, é algo que tem que sair assim do seu coração. Não tem como eu falar pra você, você vai ter. Eu não consigo falar pra você como é comigo. Porque como tá sendo a sua busca? Eu sei como tem sido a minha busca nas últimas semanas. Eu tenho colhido da minha busca. Eu tenho pago o preço, né? Eu tenho pagado esse preço. Em jejuar, pra quem tem acompanhado os vídeos do YouTube, em orar todos os dias, em estudar a palavra de Deus todos os dias, em buscar fazer a vontade dele também toda vez que ele fala comigo, mesmo que eu não entenda ou que eu não queira fazer, eu faço como obediência àquilo que ele está me pedindo. Mas existem distrações que a gente precisa falar, ruídos nas suas emoções, ruídos espirituais, né, que te impedem de às vezes acessar essa voz, né, e a sua rotina às vezes está distante de ouvir a palavra dele e a voz dele. E é sobre isso que eu queria falar. Que Deus se comunica de uma forma assim, constante, realmente, diariamente, todos os dias, em todos os horários. Tem pessoas que são acordadas na madrugada para que ele possa se comunicar. É muito comum, né? O horário das 3 da manhã, quem desperta às 3 da manhã é um horário biblicamente. Muitos cristãos são levantados a esse horário para orar, para fazer clamor, para fazer um propósito. É um horário de chamamento mesmo do Senhor, né? 3 horas da manhã. Mas não só esse horário, né? De manhã, à tarde, antes de dormir, em todos os momentos Deus está querendo se relacionar com a gente. E a voz dele é aquela voz que é compatível com a palavra dele. Né? Deus ele se confirma através da palavra, por isso que se você não lê a Bíblia, fica difícil você entender a voz de Deus. Quanto mais você lê e estudar. E se você tem dificuldade de ler a Bíblia, busque pregações no YouTube, busque pregações numa igreja local, busque pessoas que falem da palavra de Deus, porque quanto mais você ouvir da palavra de Deus, pode ter certeza, mais você vai ouvir e entender a voz de Deus. Então olha que interessante, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você quer ter fé? Você quer ser uma pessoa crente? Você quer ser uma pessoa que crê na vida? Você quer ser uma pessoa que tem ânimo? Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Ou você vai buscar, ou você vai ouvir uma pregação, ou você vai ouvir alguém falando. Por quê? Porque sem ouvir essa fé, ela não existe. Porque biblicamente o caminho é esse. A fé vai vir pelo quanto a gente escuta a voz de Deus. Então busque escutar mais e você vai entender mais. Vai ter mais fé e principalmente quando Deus falar com você, você vai decifrar. E como que Deus fala? Deus fala de diversas maneiras. Deus nos lembra de coisas do nosso passado que a gente mesmo já tinha esquecido. Tem orações que eu fiz para Deus que Deus me lembra e fala: filha, lembra? Você está preocupada com esse assunto? Então deixa eu te retornar. Eu vou falar sobre isso hoje. Vou dar um exemplo de milhares, né,
que eu tenho na minha vida. Eu quero que minha vida seja sempre um testemunho vivo, né, do que Deus tem feito. Mas eu vou dar um exemplo muito simples que Deus me lembrou essa semana. Eu estava preocupada diante de uma decisão, de um acordo, de uma questão contratual, né, que ainda não está resolvida. Porém, Deus já estava tranquilizando meu coração. Fique em paz, né? No momento certo, na hora certa, vai acontecer da melhor forma possível. E aí, para poder me tranquilizar diante da minha incredulidade, porque apesar de nós buscarmos a Deus, muitas vezes a gente não consegue ter essa fé de confiança total, essa obediência radical, né? Isso é uma busca diária. E Deus, ele me lembrou de uma situação lá no passado, eu acredito que mais de pelo menos 15 anos atrás, bastante tempo. Deus me lembrou que eu estava à frente de um departamento de marketing de uma empresa muito bacana, muito descolada, e nós tínhamos já fechado antecipadamente, logo no início do ano, feito um contrato com um grande resort do Guarujá, um dos maiores que tem lá. Então eu tinha ido visitar, fiz uma visita presencial em vários resorts do litoral, e aquele lá foi o escolhido, né? Trouxe para os diretores e para o CEO qual que era os benefícios de cada resort, qual que era os preços, as vantagens, e aí eles escolheram por esse do Guarujá. E aí eu iniciei um contrato com eles. Nós pagamos uma parte do evento antecipado, e nós bloqueamos ali diversos apartamentos na época mais concorrida do verão, né? E para quem está na praia, que era dezembro. Então, em dezembro, a gente bloqueou ali vários apartamentos no final de semana para esse evento de funcionários que eu organizaria no final do ano. Mas a gente fez esse contrato logo no início do ano. E era um contrato muito alto, né? Os valores eram muito altos. Eu acho que só de entrada a gente deu 20 mil reais, né? Só para dar um sinal ali, para garantir isso. Isso há 15 anos atrás, tá, gente? Então vocês podem colocar na perspectiva de hoje. Fato é que nós íamos usar muito da estrutura, nós íamos usar os restaurantes, nós íamos reservar restaurantes, nós íamos reservar algumas áreas específicas de spa, né? Então a gente tinha um contrato muito completo, ia ter refeição completa inclusa, café da manhã, almoço e jantar, ninguém ia sair do hotel. E aí, no meio do ano, esse CEO, né, o presidente da companhia, me chama e fala: Bela, temos que resolver uma questão aqui, um pouco séria, você vai saber de uma informação antes de todos, mas nós vamos vender a empresa. E eu vou continuar aqui, a gente vai só fazer uma mudança de sociedade, novos sócios vão entrar, e aí vai ter que mudar o nome da empresa, vai ter muita coisa, você vai ter que participar por conta do marketing, né? Toda a questão de marca, você vai ter que ajudar essa equipe nova que está chegando, e com tudo que eles precisarem, você vai ter que ajudá-los, mas tem uma questão, a gente tem um contrato lá do evento de final de ano, não vai ter o evento no final do ano, até porque a maior parte da equipe vai ser mandada embora. E ele falou: agora eu preciso que você resolva, porque eu não vou pagar multa nenhuma, eu preciso que eles, né, nos devolvam o valor, e também não vou pagar multa nenhuma. E na hora que ele falou não vou pagar, e esse presidente ele era bem assim, incisivo, eu pensei: tá, como que você não vai pagar? Né? É no final do ano, é na data mais desejada, são vários quartos, né, reservados, ou seja, várias estruturas já bloqueadas para nós. E assim, existe uma multa contratual, né, pelo tempo que a gente iria comunicá-los daquilo. E é difícil porque esse tipo de negociação, gente, para quem, né, trabalha com negociação, é muito de, entre aspas, sabe, de Deus te dar uma direção, colocar a pessoa certa para você conversar, enfim, tem vários fatores para que a coisa dê certo, porque de fato, se for cumprir o que está no contrato, é aquilo, e a pessoa pode virar e falar: aqui é assim, vocês vão cancelar, então esse valor vai ficar retido e ainda vocês vão ter que pagar uma multa. Porém, naquela época eu já estava, já conhecia a quem recorrer em momentos difíceis, e eu comecei a orar. Eu lembro que no banheiro dessa empresa
eu tinha muito esse costume, né? Usava o banheiro pra me acalmar ali. Eu fui até o banheiro, que era o lugar mais reservado, que ninguém iria chegar. Comecei, Deus, eu preciso de uma ajuda. Eu vou ligar pra esse hotel, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto eles são concorridos, eu sei o quanto eles foram chatos na construção desse contrato. Mas o Senhor vai fazer um milagre. Algo vai acontecer, porque eu não sei como, né? Não tenho como fazer isso. E assim, ele foi muito enfático: não vai ser pago, não vai pagar multa nenhuma, quer esse dinheiro de volta, enfim. E eu que me vire. Mas eu não sei como fazer isso, eu tô bastante insegura e coloquei isso nas mãos de Deus. E aí, fato é que eu liguei pra esse hotel, e aí já comecei eu tava tão nervosa que eu lembro que eu já comecei e olha, imagina como eu era mais nova, né, 15 anos atrás, mais de 15 anos. Eu comecei já a falar, né, pra pessoa da recepção, falar: oi, fulana, tudo bom, né, eu tenho uma reserva com vocês grande aí pro final do ano, né, sou da empresa tal, sou responsável pela área que tá organizando esse evento, e eu queria dar uma informação, assim, a gente vai precisar cancelar, houve um imprevisto aqui, e eu não podia nem falar muito o que era, porque o mercado ainda não sabia dessa fusão, né, que ia ter na nossa empresa. E aí, quando eu comecei a falar, foi impressionante. Tinha alguém do lado dela, na hora que eu liguei. E aí, essa pessoa pediu o telefone. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, ele falou, né, era um rapaz. Ele falou: tudo bom? Deixa eu entender, você é da empresa tal? Eu falei: o que você tá precisando? Eu falei: cancelar tudo, mas assim, eu tenho um pedido aqui interno de que a gente não pague nenhum tipo de taxa pra vocês. E ele falou: fique tranquila, pode desfazer, a gente não precisa mais, não precisa de nada, de nenhum distrato, você tá já anunciando pra mim que você tá cancelando, porque eu preciso desses quartos. Surgiu uma demanda aqui e eu não tava conseguindo encaixar uma empresa porque faltavam quartos, e esses quartos vão cair perfeitamente no final de semana que essa empresa precisa. Então, que bom, fique tranquila, realmente a gente tem várias taxas, várias nanã, mas vocês estão liberados de tudo, porque eu de fato preciso desses quartos. Obrigada, foi a ligação mais rápida da minha vida numa negociação, né? Obrigada e tudo mais, né? Pena que não deu certo com vocês, tal, e tchau. E o cara saiu feliz da vida com essa decisão nossa de encerrar o contrato. E Deus me lembrou disso 15 anos depois, quando eu comecei a ficar preocupada de acordo com um contrato. E que interessante Deus é, como Ele age, porque Ele lembrou de algo que eu já tinha esquecido. Mas quem me ajudou naquela situação? Não foi meu braço, não foi minha negociação, não foi a forma persuasiva, né? Não foi minha experiência, né, na área de comunicação, não foi nada disso. Hoje eu tenho a certeza de que foi a minha oração, né? Foi a minha humildade de falar: Deus, eu sei que eu não consigo, porque se eles não quiserem, a gente vai ter que pagar. Eu conheço, já tratei com muitas empresas, já tinha feito muitos eventos em grandes hotéis para saber como que é a coisa, né? Como que se lida nesses hotéis. É muito burocrático, é o que tá no contrato, é o que tá no contrato. Você assinou, você tem conhecimento. Porém, Deus muda todas as coisas, Deus muda todos os decretos. E de fato, Ele mudou aquilo. E me lembrou: fica tranquila, filha, porque de novo eu vou fazer. Assim como eu fiz lá atrás. Ajeitando todas as coisas para que na hora que eu ligasse, fosse exatamente o que o gerente precisava, os quartos que eu tinha disponíveis para liberar. Você entende como é a voz de Deus? É assim que Ele fala com a gente, comigo, com você. Através de oração, através de coisas inexplicáveis que acontecem na nossa vida, e que mesmo que você esqueça que foi a mão dele, talvez um dia lá na frente Ele vai te lembrar: filha, lembra do que você estava passando? Lembra que você pediu, fez uma oração? Eu te respondi. Então, que a gente possa começar a ter essa gratidão, não só de ouvir a voz de Deus, mas de lembrar que é Ele que tem feito coisas fantásticas na nossa vida, e se Ele já fez no passado, continua fazendo e vai fazer no futuro. Espero que isso te ajude a ouvir mais a voz dele, né? Foi uma história, eu gosto muito de contar histórias, porque eu acho que as histórias marcam, e eu espero que essa história tenha ficado marcada na sua mente, do quanto não existe batalha quando você busca a ajuda de Deus, quando você ouve a direção dele, ouve a voz dele. Ou seja, eu liguei na hora certa, eu falei do jeito certo, tudo cooperou para que a solução fosse melhor e eu tivesse ali um resultado e não passasse por nenhum apuros, porque
porque Deus ele tem o melhor para nós quando a gente busca, quando a gente se coloca nessa posição de humildade, de que nós não conseguimos com o nosso braço, ele vem e ele faz por nós. Então que você possa começar a ouvir e afinar esse ouvido para ouvir a voz dele. Eu quero falar mais sobre esse assunto, e se esse assunto mexeu com você, coloca nos comentários aqui do podcast. E se você tem dúvidas sobre esse tema também, traz para mim alguma coisa, porque eu quero trazer mais vídeos, né, mais áudios sobre isso. E com certeza o seu comentário me ajuda muito a me guiar nessas próximas palavras. Eu desejo que todos vocês façam um ótimo, um excelente dia.